A primeira vez nas urnas. Jovens menores de 18 anos contam o porquê de votarem ou não nas eleições de 2018. As diferentes estratégias e impactos da propaganda eleitoral na televisão e nas redes sociais. Cresce o número de jovens buscando morar fora do país. E a repercussão da nova lei de importunação sexual. A União Europeia propõe que países do bloco adotem horários de verão ou de inverno durante o ano todo. Startup investe em transporte alternativo e sofre com depredações de bicicletas. E depois de ser indicado por 12 anos como um dos 3 melhores jogadores do mundo, Lionel Messi fica fora da lista da FIFA. Boa noite. Dentro de um ano, a geração Z representará 32% da população mundial. O termo se refere a pessoas nascidas a partir do ano de 2001, ou seja, adolescentes que têm entre 16 e 17 anos e que, portanto, já podem votar aqui no Brasil. Em ano de eleições, fomos descobrir o que essa geração pensa sobre a sua participação política no país. O Brasil tem quase 6,5 milhões de jovens entre 16 e 17 anos. Eles fazem parte das faixas de população que têm direito ao voto facultativo. Mas em 2018, apenas 1,4 milhão tirou o título de eleitor. O número representa a menor participação dos adolescentes desde as eleições de 2002. Júlio Senocien e Isabela Araújo, de 17 anos, são estudantes e namorados, mas tomaram decisões diferentes em relação às eleições. Júlio optou por não tirar o título de eleitor e não votar. Primeiro que eu acho que não tinha nenhum candidato à altura para mim poder votar. E segundo porque geralmente, assim, véspera de eleição, é muita gente precisando tirar o título, querendo tirar, né? E eu falei, melhor deixar pra lá. A professora de Direito e pesquisadora Évora Cardoso menciona alguns motivos dessa evasão. Daria para a gente pensar em inúmeras hipóteses, né? Como, por exemplo, a polarização política. Será que ela leva a uma desmobilização dos jovens? Então, não necessariamente são esses jovens que estão tomando as ruas nas principais manifestações pró-impeachment, contra impeachment, né? Mas, em contraposição, por exemplo, nas manifestações de direitos das mulheres, né? Contra o Eduardo Cunha, o perfil era muito mais jovem, né? Diferente de Júlio, Isabela escolheu exercer o seu direito como cidadã. Eu tirei meu título esse ano, pensando já nessa eleição, porque nas mídias estavam falando de um candidato que vai contra alguns dos meus conceitos. Para mim, o meu voto, mesmo sendo poderia ajudar muito a não contribuir com essa onda. O cenário eleitoral difuso colocou à prova o poder das campanhas de TV no Brasil e a internet se tornou um novo influenciador. Beatriz Moraes identificou que 58% dos candidatos com 30% ou mais do tempo de propaganda na TV se elegeram, mas hoje os candidatos à presidência com maior intenção de voto estão entre os que têm menos tempo de TV. O que explica isso? Trouxemos Beatriz Moraes, que é cientista política, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre as peculiaridades das eleições de 2018. O Brasil teve 7 eleições desde a redemocratização e nelas, dinheiro e tempo de TV sempre fizeram a diferença nas campanhas eleitorais. O que muda agora, Beatriz? Receber cada vez mais as informações de candidatos que elas já apoiam, e isso acabou segregando, bipolarizando muito as eleições e com certeza vai influenciar nas urnas. Beatriz, e nesse cenário, qual é ainda a importância da TV nas campanhas políticas? Bom, o IBGE em 2017 fez um levantamento e mostrou que apenas 70,5% dos brasileiros têm acesso à internet no Brasil. Então, por enquanto, a TV tem sim um papel essencial, já que nem todo mundo tem acesso à internet, mas a tendência é que das próximas eleições, daqui a alguns anos, a internet assuma esse papel principal que a TV hoje tem. E nós vimos que os candidatos com mais intenções de voto estão utilizando a internet como meio de contato com os eleitores. Em algum momento, a internet superará o peso dos meios tradicionais de comunicação? Bom, a tendência, como eu falei, é que a internet cresça em questão de influência, mas isso não significa que a TV vai perder o seu papel. Então, muito pelo contrário, eles vão ser complementares e, com certeza, os dois vão ter muito peso nas urnas, mas, por enquanto, a televisão ainda tem uma influência maior. Muito obrigada, Beatriz. O número de brasileiros que decidiram morar em outro país aumentou significativamente nos últimos anos. Mas o que está motivando essa mudança? Veja na reportagem de Amanda Prada. A quantidade de brasileiros que decidiram morar em outro país cresceu 165% em 7 anos.
Como consequência, a busca por cidadania estrangeira aumentou significativamente. Se pudessem, 19 milhões de jovens entre 16 e 24 anos iriam embora do país. Mas qual será o motivo? Tradicionalmente, vários motivos para migrações. Na experiência brasileira, as mais comuns foram as migrações de tipo econômico, e principalmente situações de crise ou de falta de emprego. E agora a gente está, de fato, vivendo uma situação onde a gente poderia dizer que há uma migração quase identitária, onde as pessoas elas não se sentem mais parte desse tipo de sociedade em que nós vivemos, também por uma perspectiva de que não há melhora no curto prazo. Acho que é esperado mesmo que os jovens que estão iniciando uma carreira ou iniciando uma perspectiva de vida queiram, em alguma medida, sair do país e principalmente para países com sociedades mais estáveis. Vocês pensam em sair do Brasil nesse momento? Sim, penso, sim. Mas quais são os motivos principais que fazem você pensar nisso? A violência, né? Lá fora é tudo mais seguro. Segundo dados da Receita Federal, mais de 20 mil brasileiros deixaram o país em 2017. Entre os jovens, além do intercâmbio, um dos principais motivos é a insatisfação política. A gente está vivendo um momento de muita baderna, as pessoas não estão sabendo o que fazer em relação à política. Eu acho que está uma bagunça total, tanto no Congresso, tanto na sociedade, que está totalmente polarizada. Aí surge discurso de ódio, aí ódio de um lado, ódio do outro. Eu acho que está uma bagunça total. Eu acho que a nossa questão política está bem complicada. O país não ajuda nem um pouco em questão de estudo nem trabalho. E tem um monte de país aí que dá oportunidade para gente jovem que está estudando. A gente já não se sente mais morando no nosso país. A importunação sexual agora é crime no Brasil. A lei foi sancionada no final de setembro pelo presidente do Senado, Dias Toffoli. Os casos comuns do crime são os assédios sofridos por mulheres dos transportes coletivos, como ônibus e metrô. Acompanhe de perto o que deve mudar na prática com a nova lei. Você já sofreu algum tipo de assédio no transporte público? Sim, já. Já, eu acho que todas as mulheres sim. É muito... Nossa, é ruim, é só até de lembrar é ruim. Já. E qual foi a sua reação na hora? Eu entrei em pânico e travei. Eu acho que a gente está habituada a ficar quieta e só sair. E foi o que eu fiz. Em algumas delas eu manifestei, mas eu era mais jovem. Hoje talvez eu não teria coragem com medo da violência. Quando você sente assim, aquela coisa atrás daquele volume, aquela coisa, você fala assim, gente, eu não acredito que está acontecendo uma coisa dessa. Não é uma mochila, não é um nada. E já aconteceu também, assim, de sentir que a roupa da pessoa se molha atrás de você. Ai, mas aqui dá um nojo, uma coisa. Algumas vezes eu já estourei, eu não aguentei, não. Várias das situações descritas por essas mulheres se encaixam na nova lei da importunação sexual, que agora é um crime. Sancionada no final de setembro, a Lei 13.718 define como importunação sexual um ato obsceno praticado por alguém, sem o consentimento dessa pessoa. Tornar esse tipo de assédio um crime é um terceiro passo na defesa das mulheres. Os primeiros são a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Bruna Gomes tem 18 anos e, para assistir às aulas de um curso pré-vestibular, usa o transporte público de São Paulo diariamente no período da noite. Ela relata que sempre sente medo de ser assediada durante o trajeto. É um medo muito horrível, porque você sente que está cada vez chegando mais perto de você. Bruna espera que as mulheres se sintam mais encorajadas a denunciar assédios com a sanção da nova lei. Mas já é um começo e isso tem que ser divulgado, isso tem que ser feito. Por mais pequeno que sejam as ações, já vai fazer muita diferença. Doutora em Direito Penal e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, Alice Bianchini explicou os detalhes da novidade na lei. A gente sempre diz, né, que a lei não tem a capacidade de mudar a realidade, não tem. Mas a lei ela tem a capacidade de dar justiça a um caso concreto. Então, para as mulheres que sofrem esse tipo de violência, elas se sentem mais justiçadas do que se elas simplesmente aquilo foi considerado uma contravenção penal. E aí a gente também tem um outro lado importante, que que mensagem que o direito dá para a sociedade. Então quer dizer que o sujeito faz isso, causa um prejuízo enorme e a punição é só essa. Bianchini ressaltou que os motoristas de ônibus já estão sendo treinados para garantir a segurança das mulheres em casos de assédio ou importunação sexual. Então a primeira coisa é a mulher primeiro chamar atenção do que está acontecendo. E aí, se está no ônibus, por exemplo, o motorista trava as portas, vê o que está acontecendo, tem as testemunhas e as pessoas têm que estar envolvidas no caso, né? Porque muitas vezes o que acontece é que fica a palavra da mulher contra a palavra do homem. Muita gente que viu o acontecimento não tem coragem ou se esquiva de estar ali testemunhando. Eu acho que essa é a responsabilidade da sociedade também. A gente só
precisa esperar, né, que isso seja realmente cumprido. Que se alguém importunar alguma mulher, essa pessoa vai ter que pagar por isso. No próximo bloco, a União Europeia pretende adotar o horário de verão o ano inteiro. E mais, a previsão do tempo para amanhã. I'm free to do what I want any old time. A União Europeia quer o fim do horário de verão. A proposta é que os países do bloco adotem ou o horário de verão ou o de inverno o ano todo. Quem conta essa história em detalhes é Carol Cotes, que está na Espanha. Olá, Carol, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bia. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse no início de agosto em que o bloco deve parar de alternar entre os horários de verão e horários de inverno. A decisão dele partiu depois que uma pesquisa foi feita com quase 5 milhões de europeus e 84% deles disseram que não gostam dessa alternância de horário. Eles preferem ficar só com o horário de verão durante o ano inteiro. E a proposta de Juncker é fazer justamente isso, fazer com que todos os países da União Europeia sigam apenas um horário durante o ano inteiro, podendo escolher entre o horário de verão ou o horário de inverno. E uma pesquisa recente indicou que o horário de verão e o horário de inverno, essa alternação, altera na rotina de sono e pode impactar na produtividade do trabalho. E por isso que a Finlândia teve a iniciativa de pedir essa alteração na legislação. Mas qualquer alteração ainda vai depender da aprovação de todos os países membros e do Parlamento Europeu. A expectativa é que esse processo demore até 2 anos. Boa noite. Obrigada, Carol. Vamos agora para a previsão do tempo com a repórter Giovana Nicoleto. Boa noite para vocês aí no estúdio. Bom, aqui no Brasil, como é esperado dessa época do ano, faz um bom calor, mas chove na maioria dos estados. Com exceção de Cuiabá, com máxima de 35 graus e mínima de 24, São Paulo, com máxima de 30 e mínima de 18, e Rio de Janeiro, com máxima de 31 e mínima de 23. Já no norte, como vocês podem ver, Manaus vai ter bastante chuva e a máxima é bem quente, fazendo 31 graus e mínima de 23. Já aqui no nordeste, como Salvador, a máxima é 29, sendo a mínima 25, mas também chove. Bom, no centro-oeste, Brasília, por exemplo, Distrito Federal, máxima de 30 graus e mínima de 17. No restante, infelizmente, a gente vai ter aquele calor abafado e com maior previsão de chuva do resto da semana. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovana. No próximo bloco, a startup de transporte alternativo sofre depredações em São Paulo. Neymar e Messi ficam fora da disputa pelo título de melhor jogador do mundo. E aí, tudo bem? Falou, tchau. Entre nessa vibe, você fica bem de Fiat Argo. Metais retorcidos, rodas arrancadas e lixo misturado. Diversas imagens das bicicletas Yellow vandalizadas começaram a aparecer nas redes sociais na última semana. O serviço de transporte alternativo permite que usuários deixem as bicicletas em qualquer lugar da cidade para que outra pessoa pegue. A startup abre um debate sobre a educação do brasileiro. Há quase 3 meses, os paulistanos começaram a ver bicicletas amarelas circulando por toda a cidade. E, para surpresa de muitos, não era apenas o modelo que estava caindo no gosto dos brasileiros. Elas fazem parte do mais novo serviço de compartilhamentos do Brasil, a startup Yellow. Em 2 semanas já foram realizadas, através das suas bicicletas, mais de 1000 viagens feitas por usuários. Para utilizar o serviço é bem simples, basta a pessoa baixar o aplicativo e se cadastrar. E aí, a partir disso, ele pode localizar no mapa do aplicativo uma bicicleta, ou ele pode também encontrar uma bicicleta pela rua. O aplicativo lê o código e destrava a bike automaticamente.
A partir daí, o cronômetro começa a rodar. R$1 a cada 15 minutos. R$4 a hora. As bicicletas podem ser deixadas em qualquer lugar. O modelo ainda causa uma estranheza. Algumas pessoas não sabem direito do que se trata e tem gente que acaba nisso, acha que é uma bike abandonada, acaba pegando. Apesar da popularidade do serviço, algumas acabaram caindo em mãos erradas. Imagens postadas na internet e em redes sociais mostram que muitas bikes já foram danificadas. Algumas estão com as rodas quebradas, outras sem bancos e freios e até tem anúncios de venda da bicicleta na internet. Boa parte das peças dessa bicicleta só servem nela. Então se alguém mal intencionado quiser, ou desavisado, quiser usar o cilindro da bicicleta, a roda em outra bike, não vai conseguir. Diferente do que anda circulando na internet, a empresa garante que os danos já eram esperados. Até novembro, a equipe espera ter 20 mil bicicletas espalhadas pela cidade. Os números desses acidentes, desses casos, ainda são uma minoria perto do bom uso da bike que a população vem fazendo. Assim, São Paulo adotou as bikes muito rapidamente e a cidade está tendo um comportamento que só deixa a gente feliz a cada dia. Essa bicicleta ela é útil para as pessoas, ela é útil para o paulistano e a gente tem sentido esse retorno das pessoas. Elas querem que a bicicleta da Yellow faça parte do dia a dia delas. Então, quanto mais bicicleta a gente tiver para atender a população, melhor para a gente, melhor para as pessoas, melhor para a cidade. A startup não divulga quantas bicicletas foram furtadas ou danificadas nesses 3 meses, mas afirma que a maioria foi recuperada com a ajuda de localizadores. Apesar da Yellow afirmar que o vandalismo não prejudica os planos dela no país, agora as bicicletas só podem ser estacionadas dentro de uma área pré-definida e reduzida, que compreende áreas centrais e nobres de São Paulo. Quem estacionar fora dessa área terá que pagar R$30 e a medida começa a valer a partir desse mês, no dia 31. A empresa justificou em seu site que a medida foi tomada para que o sistema sem estação pudesse funcionar bem. Mas, segundo a própria Yellow, a medida não será para sempre. E pela primeira vez em 12 anos, Lionel Messi fica fora da disputa do prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. O anúncio oficial feito pela entidade na última segunda-feira indicou o veterano português Cristiano Ronaldo, além dos estreantes Luka Modric, da Croácia, e Mohamed Salah, do Egito, ao prêmio. Messi figurava entre os 3 melhores jogadores do planeta desde 2007, quando, ainda aos 20 anos, ficou em segundo lugar, perdendo o prêmio para o brasileiro Kaká. De lá para cá, o argentino acumulou a bola de ouro 5 vezes, recorde igualado na última temporada pelo rival Cristiano Ronaldo, que agora pode ultrapassá-lo. Messi marcou 46 gols na última temporada e foi campeão do Campeonato Espanhol pelo Barcelona, mas seu rendimento abaixo do esperado nas campanhas decepcionantes na Liga dos Campeões e Copa do Mundo pesaram para que ficasse fora da lista. Destaque brasileiro, Neymar estava fora da disputa pelo prêmio, visto que não figurou nem na lista dos 10 melhores do mundo, anunciada pela entidade semanas atrás. O Jornal da Casper fica por aqui.